Olá, irmãos, tudo bem com todos? Este domingo, 26 de julho, mais um domingo de quarentena, mais um domingo sob o efeito desta pandemia que nos impõe a todos medidas excepcionais. Por isso mesmo, não temos os nossos encontros presenciais. Mesmo porque agora, neste momento recente, nós estamos passando por um recrudescimento da enfermidade, da doença na nossa região, razão pela qual os governantes orientaram mais restrições ainda, e nós estamos, desse modo, cumprindo o que determina os órgãos de saúde. E estamos buscando levar aos irmãos diariamente algum tipo de sustento, amparo, palavra espiritual, através dos nossos devocionais, através das orações, buscando nos inteirarmos em relação às necessidades mútuas e orando uns pelos outros, intercedendo, contactando, buscando o relacionamento, mesmo que assim à distância. Então esse o cenário que nós estamos. Eu gostaria só de deixar alguns avisos com os irmãos. Nós prosseguimos fazendo o trabalho de suporte material, assistencial às famílias, muitas famílias da igreja e outras famílias da nossa comunidade aqui. Só este mês já em torno de 70 cestas básicas, a grande maioria delas acompanhadas com complementos em termos de alimento, e nós estamos buscando dar esse suporte, essa assistência. E eu quero aqui registrar o agradecimento a Deus pela cooperação de tantos irmãos que têm enviado as suas ofertas específicas para esse trabalho. A igreja, ainda que de portas fechadas, o coração deve estar aberto às necessidades daqueles que nos procuram aqui. Quero agradecer aos irmãos que vieram aqui à igreja para fazer esse trabalho de distribuição, os irmãos que foram às comunidades, aos locais, levar esse material. Isso é a igreja operando e atuando como o reino de Deus em face das necessidades que se apresentam neste momento. Quero também deixar uma palavra de agradecimento a Deus pelo sustento financeiro da igreja. Eu tenho recebido os informes da tesouraria da igreja, a Sueli, o Eduardo, e estamos em dia com as nossas obrigações, com os nossos compromissos, e isso é motivo de graças a Deus pelo comprometimento dos irmãos, que não é um comprometimento no nível das emoções, do momento, mas é um comprometimento de vida com o ministério da igreja, com o trabalho da igreja. De modo que eu sou grato a Deus pela vida de cada irmão que tem esse comprometimento com a igreja, com a nossa comunidade. Também, mais uma palavra de agradecimento. Eu estou fechando 14 dias de um período de isolamento. Eu tive todos os sintomas do Covid, exceto a falta de ar, então, por isso mesmo, eu não fui hospitalizado, mas a primeira semana foi bastante difícil, a segunda semana foi melhorando um pouquinho, hoje eu me sinto melhor.
ainda com algumas limitações. Em casa, a Doris, especialmente, tem tido alguns sintomas, mas eu quero agradecer a Deus pelas orações, pelo cuidado, a lembrança de cada um de vocês durante esse tempo que nós passamos assim. De fato, é uma enfermidade que abate muito e que o processo de recuperação é um processo lento. Eu tenho sentido isso. E agradeço a Deus por termos passado por esses sintomas, por esses efeitos e estarmos bem para prosseguirmos aqui o trabalho. Tá? Fiquem atentos nas comunicações dos grupos acerca dos irmãos que estão com necessidades na área de saúde. Tivemos irmãos fazendo cirurgia essa semana, a irmã Gladys, que fez cirurgia na sexta-feira, sábado já teve alta, já está em casa se recuperando, pôde me testemunhar isso. Tem irmãos com familiares, parentes internados por conta do coronavírus e também eu queria deixar registrado aqui orações pela família da irmã Leninha, seu esposo internado também em estado bastante delicado, com inclusive Covid-19 também. Mas nós vamos, ao longo da semana, nas nossas mensagens diárias, informando aos irmãos ali acerca dessas necessidades para que os irmãos orem. Envie o seu testemunho, envie a sua pequena mensagem, pode ser um áudio, envie direto para mim acerca do quanto tem sido relevante para você esse esforço nosso de fazer chegar a cada irmão a palavra de Deus, o momento devocional, a oração e o ensino da palavra. Cremos que esse tempo se alongará um pouco ainda e queremos aperfeiçoar, criar mecanismos que de fato mantenham os irmãos supridos espiritualmente falando em relação à palavra de Deus. Tá? Escolha alguém do grupo, ore, envie uma mensagem acerca da sua oração. Tá? No mais, convido você então a meditarmos na palavra de Deus agora. Vamos refletir sobre o que é uma vida saudável, o que é ter saúde em relação a Deus e para com Deus. E no momento em que nós nos preocupamos tanto com esse elemento saúde, eu achei interessante voltarmos à experiência do apóstolo Paulo acerca da sua saúde emocional, da sua saúde física e da sua postura frente à vida e frente ao seu ministério, ao seu trabalho como apóstolo. Tá? Então convido você a continuar conosco. Deus abençoe e ao longo da semana você vai recebendo então as nossas pequenas palavras devocionais para a sua vida. Deus abençoe você. Cansado eu estou, mas procuro ao Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim.
paz no vale, pra mim eu sei, haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale, pra mim eu sei, haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Então, convido você a ler comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto, capítulo 12, um texto muito conhecido nosso, já por diversas vezes abordamos essa temática, mas como eu disse a você, vamos falar sobre saúde, saúde integral em relação a Deus. E esta experiência do apóstolo Paulo é uma experiência extremamente relevante, profunda, marcante para a história do discípulo de Jesus. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo a leitura, capítulo 12, então, da segunda carta, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e o apóstolo enfatiza essa questão, foi arrebatado, este homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem proferir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve.
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra lida, que o Senhor aplique com liberdade e a autoridade do Espírito Santo esta verdade nas nossas vidas, na vida de cada um que estará nesse momento meditando na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está tocando, e por falarmos em doença, tocando no que é mais delicado em termos de saúde humana, em termos da integralidade da vida humana. Quando o apóstolo adentra o capítulo 10, inicia o capítulo 10, ele começa a mudar o tom, e o tom basicamente é no fato de que ele estava sendo questionado na sua autoridade apostolar sobre a igreja, e que o questionamento dessa autoridade advinha de muitas pessoas, de falsos apóstolos que se apresentavam a si mesmos, arrogavam-se como apóstolos, eram arrogantes no falar, ao passo que o apóstolo Paulo apresentava-se com uma aparência frágil, de fragilidade, não tinha em si mesmo uma postura arrogante, e ele vem então para confrontar esse espírito, para confrontar o que ele vai chamar lá no verso 12 do capítulo 10, aqueles que louvam a si mesmos, aqueles que têm o espírito voltado e todo o esforço de chamar para si a glórias e atenções humanas. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu preciso fazer o confronto desta enfermidade germinal, dessa enfermidade basal na vida humana. E ele diz: olha, é muito perigoso fazer isso, e por isso mesmo eu peço como que fosse desculpas. Ele diz: quisera eu que me suportasses um pouco mais na minha loucura, porque ele diz: o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou relatar para vocês é uma loucura, é uma insensatez em defender-me, em colocar-me como de fato um apóstolo, aquele que levou a palavra do Evangelho até vocês. E ele vai prosseguindo com essa argumentação, e ele diz: outra vez vos digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. De fato, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, isto é loucura,
falar de si, elevar-se o seu coração, parece elevar o seu coração. Mas veja bem que o tema e o que o apóstolo está querendo colocar, em que nós devemos fundamentar, basear a nossa experiência com Cristo e por reflexo a nossa experiência com o próximo, essa fundamentação está em nossas próprias prerrogativas ou em Cristo, ou esta capacitação vem de Cristo? Quando o apóstolo Paulo diz aqui, a fim de que não me exalte, eu recebi um fator limitante na minha experiência com Deus, a fim de que eu não me exalte. Todas as nossas experiências, todas as revelações que temos de Deus, os desvendares, os descobrimentos que temos acerca da verdade, elas devem ser para nos trazer a condição humana de fragilidade, dependência, de fraqueza diante de Deus. Paulo estava, então, falando a estes homens que tinham por fundamento buscar em si mesmos valores de modo que eles poderiam se medir e colocar em condição de superioridade em relação às outras pessoas. Paulo fala da sua história, da sua experiência, ele coloca como quase que como um currículo, né? Que ele foi experimentado em muitos trabalhos, muitas prisões, açoites, perigos de morte, quarentenas de açoites, foi castigado com varas, apedrejado, esteve em naufrágios durante 3 vezes, em jornadas, muitas vezes, jornadas longas de trabalho, e perigos em rios, salteadores, perigos entre os irmãos, perigos entre os gentios, perigos no deserto, no mar, perigos dos falsos irmãos, e quanto isso ele colocava como uma experiência de vida, dizendo, olha, é possível que alguém queira se estribar, se fundamentar a sua vida nesse tipo de experiência, que fortalece, são coisas duras, difíceis, que forjam o caráter e a vida do homem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas o que de fato pode produzir em nós saúde mental? O que de fato pode produzir em nós saúde relacional? Como nós, como igreja, como pessoas, podemos lidar uns com os outros no sentido de que possamos externar e expressar integralidade de ser e de ser em Cristo. Se nós nos lembrarmos, desde que houve a queda, o tropeço da humanidade, a palavra de Deus em Gênesis vai dizer que nasceram cardos e abrolhos, espinhos, espinheiros. Nós vivemos a nossa experiência, a nossa realidade de vida, realidade de uma existência caída em pecado, de lutas, de dificuldades, de limitações, e limitações importantes. E que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento com o outro deve ser integral no sentido de que todas essas questões estão postas. Nós temos fragilidades. Infelizmente, e isso é algo que nós temos visto com muita frequência, muitos líderes religiosos e que em boa medida se autodenominam pastores, têm buscado treinamentos, coaches,
buscado aperfeiçoar a sua capacidade de influenciar, a sua capacidade de sugestionar, a sua capacidade de liderar, a sua capacidade de conduzir, e que ele é ensinado que ele tem que dar direção, tem que ir à frente, tem que mostrar-se proativo e assim por diante, e buscar os primeiros lugares, porque as pessoas devem ser levadas ao sucesso, à vitória, às conquistas, e ele mesmo deve assumir para si a postura de um líder forte e que determina e que indica o caminho, que arroga, que chama para si essas prerrogativas. Nada mais diabólico, nada mais perigoso do que trazer para a seara do Evangelho do Reino de Deus esse espírito. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, que ele recebe nessa experiência que ele tem com Deus, ele recebe como que um mensageiro de Satanás e que vai dizer para ele: você é um indivíduo e um ser caído em sua natureza de pecado, e que isto é para que você não se exalte. Na experiência que o apóstolo Paulo conta, e ele fala de si mesmo, é a experiência dele, que foi levado ao terceiro céu, na compreensão das pessoas na época, era que o primeiro céu era esse céu das aves, era esse céu imediato que nós sentimos, que nós vemos. O segundo céu era o céu das estrelas, que nós conseguimos enxergar de forma mais longínqua, e um terceiro céu que é a morada de Deus, que é a casa de Deus, que é numa outra dimensão. E o apóstolo Paulo diz e enfatiza, eu nem sei se isso foi uma experiência corpórea ou extracorpórea, mas eu fui levado à presença de Deus, à casa de Deus, e o poder, a autoridade, a altivez que pode produzir numa alma, num coração caído, a partir dessa experiência, é tamanha que Deus providencia, e é providencial mesmo, um fator limitante, que nós não sabemos qual é na vida do apóstolo Paulo. Alguns estudiosos vão dizer, olha, parece que ele tinha uma deficiência visual, parece que ele estava perdendo a visão, por isso que em certo momento ele diz que escreve com letras grandes. Outros vão dizer que é um espinho na carne, que é um fator limitante espiritualmente falando, porque era aqui um mensageiro de Satanás, aquele que lembra, aquele que nos traz à memória o tempo todo da nossa fragilidade, mesmo em face da grandeza, da sublimidade de qualquer tipo de experiência que venhamos a ter com Deus. Sempre a fim de que nós não nos ensoberbeçamos na presença dos homens, em primeiro lugar, não nos tornemos soberbos na presença do outro, mesmo porque na presença do outro o Senhor nos ensinou que nós somos os servos, que nós somos os últimos, que nós não buscamos os primeiros assentos, mas os últimos assentos, que nós somos os menores e não os maiores. Esses são os princípios, os valores do reino, apesar de que o que é ensinado em termos de liderança, e até liderança cristã no nosso meio, é ensinado outra direção, algo que vai de encontro ao princípio do Evangelho, mas encontra acolhida no reino deste mundo. Então, nós podemos ter esse espírito de
de soberba em relação ao outro, e era o que o apóstolo Paulo percebia e via nessa liderança que havia chegado na igreja, mas agora, aqui também, e este é o perigo dos perigos, nós acharmos que chegamos a um nível tal de perfeição, e poderia isso na mente, no coração de Paulo, poxa vida, eu fui ao céu, eu fui à morada de Deus, eu sou a pessoa diferente, eu sou o ser diferente, e essa altivez de espírito, e essa soberba de espírito, e este exaltar-se é um exaltar-se espiritual e frente ao próprio Deus, e isto é a queda da queda, e isso é o fim da possibilidade de sermos alcançados por Deus, quando o nosso coração se eleva, assim como também o coração do diabo se elevou e quis confundir o seu ser com o ser de Deus. Primeira questão, então, que eu gostaria de falar para vocês sobre saúde. Até então a gente está fazendo comentário do texto propriamente dito, mas falar sobre o que é saúde. Falávamos nos 2 sábados anteriores sobre o que é essencial na vida e o que é necessário na vida. O apóstolo Jesus Cristo ensinando ali em Lucas 12, também Mateus capítulo 6, nós trabalhamos esses 2 textos um pouquinho. Nós fomos percebendo que o que de fato nos coloca como seres totais e íntegros na nossa dimensão de ser, não está baseado, fundamentado naquelas coisas, nas coisas, ou nos bens, ou no vestir, ou no beber, ou no comer. Mas a essencialidade da vida está numa outra dimensão. De modo que a primeira questão é que essencialmente a saúde humana, ela passa por essa compreensão de si, do que nós somos diante de Deus. Ainda que imagem e semelhança de Deus, o nosso coração não se eleva, não se exalta, não se arroga diante de Deus, e por decorrência não fazemos isso também diante do outro. Quero dizer para você que saúde física nenhuma, que bom-estar físico nenhum está acima ou é mais importante do que essa possibilidade de enviesamento interior existencial. Porque a sociedade pode, e a sociedade acolhe o arrogante, acolhe o altivo, acolhe o prepotente como até um valor. Mas esses valores ofendem os princípios do Evangelho, o princípio do amor, o princípio em Cristo Jesus. Primeiro aspecto, nós estamos falando, eu passando por um processo de enfermidade, muitos irmãos, muitas pessoas, sabemos o quanto isso é limitante. O mundo vive um clima e um ambiente de enfermidade, de morte, de vale da sombra da morte, mas nós queremos e nós entendemos a partir da palavra de Deus que isto não faz frente à enfermidade da enfermidade, que é essa enfermidade de ser, essa enfermidade de alma, e que nos impede, que nos bloqueia em relação ao nosso estar com Deus e estar em Deus. Porque o Senhor resiste ao espírito altivo, aquele que arroga para si credenciais diante de Deus. O apóstolo Paulo poderia estar querendo dizer, olha, eu estou no momento em que eu vou estabelecer uma diferença importante em relação a mim e a vocês.
A diferença é muito simples. É que vocês não foram ao paraíso e eu fui ao paraíso e ouvi coisas maravilhosas e volto e tudo isso que eu vi e ouvi pode tocar dentro de mim como sendo uma mensagem de que eu sou diferente, de que eu sou melhor, de que eu sou prioritário em relação aos outros, mas Deus provê, Deus providenciou na vida do apóstolo Paulo um fator limitante, um fator que bloqueia esse elevar-se do Espírito. E o apóstolo Paulo disse, olha, se vocês acham que que eu vou me gloriar nesta experiência maravilhosa, muito pelo contrário, eu vou me gloriar na fraqueza que essa experiência produziu em mim mesmo para me lembrar da minha condição caída e frágil de ser humano. Então, esse primeiro aspecto diz respeito aqui à enfermidade, das enfermidades, e que nós devemos cuidar, ela diz respeito a esse enviesamento interior que nos faz ter espírito, coração e olhar altivo. Em segundo lugar, é que nós buscamos e desejamos, e assim deve ser, uma saúde física, uma boa condição do nosso estar físico. Nós existimos na nossa história nesse ambiente físico, no corpo, e que ainda assim as nossas limitações desta natureza de corpo nosso vão nos lembrar a todo momento, a cada momento, que nós somos seres dependentes da graça, dependentes da não solução, dependentes da condição de estarmos ligados, conectados ao outro, no sentido de que a nossa existência se torne mais amena. Ninguém vive por si mesmo, ninguém vive pelas suas próprias condições, mas nós nos dependemos uns dos outros. Se é verdade que o apóstolo tinha uma experiência limitante em relação à visão, ele dependia que outras pessoas escrevessem para ele, muitas vezes ele só finalizava a carta, mas ele dependia do outro, precisava do outro, e a experiência de vida saudável, que nós, nas nossas limitações, nós somos um no corpo, nós somos integrais no corpo. E isso é saúde. Isto é uma vida saudável, a vida que não se basta em si, mas que se completa e que se percebe e que se realiza no outro. Nessa dimensão, ter saúde física, ter um certo equilíbrio nas suas perspectivas mentais, psicológicas, e que poderiam nos levar a um sentimento de autobastar-se. O apóstolo Paulo vai dizer que esta fraqueza, essa fragilidade que nos conecta ao outro em dependência, que nos faz vermos que, apesar de sermos imagem e semelhança de Deus, somos dependentes da graça de Deus. Paulo vai dizer, olha, é nesta fraqueza, é nesta fragilidade, é nessa perspectiva que aos olhos humanos elas expressam-se por fraqueza, nós nos tornamos de fato fortes, não em nós mesmos, mas que o amor de Deus, de boa vontade, pois mais me gloriarei nesta fragilidade, nesta fraqueza, para que sobre mim repouse, para que sobre mim se acomode o poder
de Cristo Jesus. Não o meu poder, não a minha capacidade, não aquilo que se eleva como altivez no meu coração e que foi o que abateu-se sobre a vida do diabo, de Lúcifer, de um anjo de luz, que o seu coração se elevou, mas que nós mesmos nos gloriemos na condição de que somos seres inacabados, seres tortuosos, entortados pelo pecado, e que nós não nos bastamos a nós mesmos, e é nessa fragilidade que repousa sobre nós o poder de Cristo Jesus, o poder para sermos pessoas, seres humanos íntegros diante de Deus. Nós não nos apresentamos super-homens diante de Deus nem das pessoas. Nós temos as nossas frustrações, as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos, mas nos elevarmos diante de Deus, isto jamais. Isso deve ser, essa é a saúde da saúde. Essa é a essência da vida saudável. Veja que o apóstolo Paulo está passando por uma experiência de traição, por uma experiência de rejeição, por uma experiência que a sua vida, a sua conduta, a sua reputação estava sendo colocada em xeque pela igreja de Corinto. Ele que sofreu tantas coisas, ele que foi ao terceiro céu, voltou, ele que experimenta essa condição de enfermidade, esta experiência produz na vida integral, total do apóstolo Paulo, saúde. Porque fora disso, nós surtamos, fora disso, o nosso coração se eleva para a morte e para o distanciamento de Deus, e para a dor e a subjugação do outro, pervertendo, invertendo, indo contrário a todos os princípios que o Evangelho nos ensina. Nós estamos passando uma experiência nesse momento, uma experiência de fragilidade, de limitação, uma experiência de que a nossa saúde física é posta em xeque, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, porquanto nós estamos sujeitos a um agente de enfermidade física, e isso pode produzir em nós medos, neuroses, dificuldades de toda sorte, perda do sono, ansiedades, temores de toda expressão. Isso pode produzir em nós um arrefecimento na nossa, e se nós temos equivocadamente a nossa relação com Deus, a nossa relação com a palavra, a nossa relação com a verdade, a nossa relação com o Evangelho pautada na igreja física, aberta ou fechada, nós vamos padecer enfermidades acerca disso. Mas toda essa experiência que estamos vivendo é uma experiência que pode produzir nas nossas vidas saúde. Porque o apóstolo Paulo diz, diante de todas essas dificuldades, diante da rejeição, diante do esbofeteamento espiritual desse mensageiro de Satanás sobre a sua vida, diante desse espinho na carne, dessa dor que ele recebia, ele dizia: eu sinto prazer, ou de boa vontade, quando ele ouve então de Deus, e em sua maturidade ele pede 3 vezes a Deus que o livre desta condição. Ele diz: olha, tendo ouvido que esta é uma condição que eu não serei, da qual eu não serei aliviado, para que eu não me ensoberbeça,
De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não há possibilidade de qualquer manifestação do poder, da autoridade e do poder de Cristo na sua vida, na minha vida, se não for baseado na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. O poder de Deus, a manifestação de Deus, os valores de Deus, o amor de Deus nunca estarão fundamentados na nossa arrogância, na nossa possibilidade, na nossa capacidade de nos acharmos a nós mesmos, de auto-justificarmos, de nos apresentarmos como seres habilitados mas na nossa fragilidade. E diante dessa fragilidade, o que a palavra nos pede, o que a palavra nos chama a termos é boa vontade, boa disposição. Se é assim, eu aceito o esbofeteamento, se é assim, eu aceito a condição de fragilidade, para que eu experimente nessa condição temporária, nessa condição transitória, nessa condição efêmera da vida, para que eu experimente repousar sobre mim o poder de Deus, as características e as manifestações de Deus na minha vida. Não nos valores desse mundo, não no que é saúde para esse mundo, mas no que é saúde na perspectiva de Deus. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E ser fraco é uma condição de natureza nossa. E termos em Cristo, repousado sobre nós o seu poder, a nossa máxima condição de fortalecimento, de força, para passarmos esses momentos, essas condições, essas circunstâncias de contrariedade na vida. Estamos passando um momento, então, de profunda enfermidade geral, enfermidade que se expressa, que se externa de toda sorte, psicológica, espiritualmente falando, fisicamente falando, mas a palavra de Deus nos ensina que são essas fragilidades, e nessas fragilidades, e nesses sentimentos de dependência, nesse sentimento de fraqueza, é que é possível, e só assim é capaz de o poder de Jesus Cristo se manifestar na nossa vida. Nunca, jamais, na prepotência, na arrogância, na altivez de espírito, mas na fragilidade. Então, se você tem passado lutas, se você tem passado dificuldades, se você tem passado por enfermidades nesse momento, busque em Deus, apresentar-se diante de Deus com um bom ânimo frente a esta condição. Então, assim, deste modo, nessa condição de um espírito quebrantado, de um espírito colocado na sua percepção do que é ser integral diante de Deus, nós nos colocamos na presença de Deus, nós nos colocamos em nossas fragilidades, em nossas limitações, nós nos colocamos na mão de Deus, de tal modo que o poder de Cristo repouse sobre a nossa vida, trazendo para nós saúde integral, saúde em toda a nossa perspectiva de existência. Gostaria de deixar com você essa canção que o Daniel trouxe, que há de ter um lugar onde o inimigo ausente estará. Os dias maus serão passados e nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Lutas, fraquezas, fragilidades, enfermidades, contrariedades, frustrações na vida serão coisas do passado, mas nós seremos
íntegros e eternamente na presença do Senhor. Fique com essa canção. Antes vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo, por essa palavra, que se você está passando alguma luta, alguma dificuldade, alguma enfermidade, coloque-se diante do Senhor, sabendo que a saúde, o que é saúde é algo muito mais amplo do que imediatamente podemos perceber, que mesmo atravessando o vale da sombra da morte, você possa ter saúde relacional, sobretudo com o Pai. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, que essa palavra seja aplicada aos nossos corações, conforme a direção, a autoridade, o poder do Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a sermos não saudáveis na perspectiva desse mundo, mas seres íntegros, totais diante do Senhor. Mesmo as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas enfermidades, tudo é posto diante do Senhor. E de boa vontade, Senhor, queremos caminhar na direção que o Senhor nos der. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana e precisando de qualquer coisa em relação ao suporte, ao auxílio da igreja, estamos à disposição. Tenham todos uma boa semana. Santo lugar. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há. Sei que há, pois Deus o diz, eu não ouço duvidar, mesmo que não possa imaginar, espero o dia sim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou orar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus, a vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo